Olá, galera, moçada bonita, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que estejam super bem, iniciando uma nova etapa na vida de vocês, iniciando a segunda série do ensino médio, né? Estou aqui, eu, Joelson Batista e o professor Luiz Odizo, né? Os alunos que vieram, né, mestre, do ano passado, já tivemos a dupla dinâmica, né? A gente já conhece a gente. Vamos jogar duro, né? Pronto, vamos nessa. Hoje a aula é mais do que especial, a gente vai conversar um pouquinho, dar umas dicas a vocês para iniciar o ano e depois a gente entra com um conteúdo que é uma delícia de estudar. Então vamos lá para o nosso momento de exposição. Eu vou lá para os nossos slides que a gente tem um monte de dados aí para vocês, tá? Como vocês sabem, a gente começa a nossa aula falando, obrigado, Gel, apresentando a equipe de física. A equipe de física é constituída de professora Dilcléa Oliveira, Joelson Souza, Joelson Batista, que é este que te fala, professor Luciano Andrade, que vocês conhecem também, professor Luiz Odizo aqui, que também vocês conhecem, professora Neide Pinheiro. Todos nós somos coordenados pela professora Raquel Aranha, certo, pessoal lá de Barras? O tema é temperatura e calor, tá? Lembra, galera, a gente sempre fala dos objetivos da aula. Objetivos da aula de hoje é reconhecer o conceito de calor e temperatura, diferenciar as grandezas de calor e temperatura e identificar situações em que se estabelece o equilíbrio térmico. Beleza? Estamos de ar? Vocês estão com ar-condicionado? Que beleza! Então vou pedir um pouquinho para cá, viu? Beleza. Pessoal, para a gente começar, vamos começar uma mensagem de boas-vindas para a gente botar lá no alto esse nosso clima aqui, tá? Vou pedir aí para a Dani frisar para a gente ir lá pegar o vídeo. Pronto, já está aqui separadinho. Vamos lá. Dani, pode ir aí? Beleza, então vamos, galera. Beleza? Ok, galera. Deixa eu falar um pouquinho com eles antes. Bom, galera, vocês viram aí o vídeo de boas-vindas. E assim, o que é que o vídeo traz e o que é que a gente deseja para vocês? Que vocês possam entender que estamos aqui para ajudá-los. Nós fazemos parte de uma equipe. E que o nosso objetivo maior é tê-los aprovado no final do ano, para que vocês possam dar continuidade ao estudo de vocês. Que vocês saiam do segundo, vão para o terceiro e tenham um sonho, tenham a vontade, tenham a ganância, tenham sim essa vamos dizer assim, eu vou chamar de grandeza, de buscar aquilo que você quer. Tá?
eu preciso que vocês tenham sonhos, eu preciso que vocês queiram. Se você quiser e tiver força para ir atrás, a gente consegue. Nós estamos aqui para ajudá-los, tanto eu quanto o professor Luiz. Eu acho que o grande sonho dentro da educação é fazer com que vocês possam crescer dentro da educação. Como assim, professor? O que eu estou te dizendo é o seguinte: o papel da educação é fazer com que vocês cresçam. E crescer intelectualmente, assim como crescer financeiramente, porque se você tem um curso superior, a tendência é que a sua remuneração também seja melhor. Então, assim, pessoal, não queiram parar no ensino médio. É importante a formação no ensino médio, mas queiram mais, desejam mais. Eu queria usar essa palavra, sejam ambiciosos. Mas ambicionar algo maior, não ambicionar o que é do outro, mas ter uma ambição por algo maior. É o que eu desejo para vocês. Então, tenham certeza que eu e o professor Luiz estamos aqui juntos com vocês para que a gente possa ter essa conquista lá no final, certo? É isso que a gente quer que vocês entendam, tá? Um abraço. Vamos lá. Deni, eu vou botar de novo aqui, tá? Passa aí para mim e para eles. Galera, lembrar o seguinte... a gente tem alguns pontos de comunicação com vocês. O ambiente virtual aí, http mtec.educacau, não é educação, porque a gente não vai ter nem C cedilha e nem tio, educacau.ba.gov.br, login index.php. Aí é para que vocês possam pegar, por exemplo, as provas, as avaliações, tá? Para dar uma olhada e poder imprimir. Vai estar lá, aí dentro, o material de apoio. Vocês sabem que esse material de apoio do segunda série foi todo revisto, tá? Esse ano nós fizemos uma nova lista de exercícios para vocês. As listas de exercícios são novas, não são aquelas listas iguais do ano passado, não. Então a gente fez uma revisão, uma nova edição, com algo mais específico para vocês e muito mais novo, né? Pegamos os últimos vestibulares, as últimas provas do Enem e fizemos aí uma coletânea para vocês. Bom, a gente vai trabalhar aqui com simuladores muito aqui esse ano aqui, experimentos, tá? E esses simuladores, por exemplo, podem ser simuladores como esse. Esse é um simulador de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá? Então, a gente vai usar muito esse ano simuladores e experimentos, porque o conteúdo nos permite fazer isso, tá bom? Então, nós vamos usar muito isso. Pessoal lá de Cabeceira do Rio, obrigado, meus queridos. Sim, com certeza é oportuna, porque a gente precisa pensar no nosso futuro. Vocês precisam pensar no futuro de vocês sempre. Lembrar, a gente também tem outros sites que vocês podem utilizar. Por exemplo, a TV Escola, né, da TVE, também fala muito, tem muitas aulas sobre o próprio Enem. Então, é como a hora do Enem. Então, assim, tvescola.org.br/tve/série/hora do Enem/home. Vocês podem acessar também. E, claro, vocês podem acessar também o site do INEP, que é responsável pela formulação do Enem. Então, lá você vai ter os resultados, a pontuação, provas antigas para vocês poderem treinar. Então, tudo isso vai estar lá presente nesse site aí, ok? Lá do INEP. E para vocês, aí sim, serve para todos os alunos, Aí, se você quiser assistir alguma aula que você perdeu, eu perdi a primeira, a segunda, a terceira aula, de todas as matérias, vocês acharão aí no PET, tá? Ou pat.educacau.ba.gov.br/mtec. Aí tem que saber, porque é aí que vocês irão encontrar as nossas mídias, tá? Observe que está aí escrito mídia educacional, tem ali MTec disciplina sobre. Então, ó, tá aqui, ó, mídia educacional, você vem para aqui, mídia educacional, tá? Vai aparecer aqui MTec, você vai escolher a disciplina que você quer ver e depois que você escolher a disciplina, qual é o conteúdo, sobre qual conteúdo você quer ver, assistir a aula ou o número da aula, certo? Ok? Quer que eu volte o slide? Volto sim, pessoal lá de Várzea. Esse aí que você quer? Esse é o site
do INEP, que é o órgão do governo responsável aí, tá? Pela formulação do Enem. O outro, esse TV Escola, tá, esse aí que você quer. Pronto, massa. Mas esse que vocês estão pegando, na verdade, é para o mediador que tem o login, a senha para poder chegar. O que é para todos é esse aqui, o PAT Educação, é que vai estar lá, os exercícios todos, as questões, vocês vão encontrar as aulas, principalmente as aulas de todas as disciplinas. Se você perdeu qualquer aula de qualquer uma da disciplina, você pode achar aí, ok? Bom, falado isso, vocês sabem que estão estudando física, e física ela está ligada a várias áreas de estudo. Você tem física quando você fala de artes, de biologia, quando você fala da medicina, da química, a oncologia, que é a própria lá, também é uma área dentro da medicina, dentro da filosofia, como a radioterapia também estaria aí dentro da medicina, e a arquitetura. Na verdade, física ela tem um link para várias áreas aí de estudo, tá? Bom, pessoal, vocês sabem que todas as unidades a gente tem um tema que a gente chama de tema transversal, é o tema da unidade, onde todas as disciplinas estarão envolvidas. Então, de antemão, já estou te dizendo, qual será o tema desse ano? Tecnologias da Informação e Comunicação, chamada de TIC, certo? Desafios e possibilidades. Como assim, professor? Porque, veja só, pessoal, hoje no país cresce uma modalidade de crime que é muito complicada, que é a modalidade de crime digital. Algumas pessoas, por exemplo, sequestram informações e utilizam essas informações para, vamos supor, fazer um saque indevido. Tem pessoas também que pegam o celular de uma pessoa que tenha perdido, tem acesso às informações e divulgam, por exemplo, vídeos e fotos de pessoas. E isso é um documento, desculpa, é um material particular. Você não tem o direito de expor a pessoa nas redes. Isso é crime. E aí existe hoje, por exemplo, uma delegacia especializada em crime digital. Pronto, ali o pessoal de Utinga, lá de Cabeceira do Rio, está falando também os hackers. Exato, os hackers também invadem, por exemplo, o sistema bancário de alguma dessas redes de banco, ou o sistema de segurança de um certo país. Tudo isso é crime. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa unidade e a gente vai começar, vamos disparar esse processo hoje. Eu vou mostrar a vocês dois videozinhos, uma que fala de modo geral e aí vai falar um pouquinho sobre discriminação. Por quê, professor? Porque a gente vê muito essa coisa de discriminação na rede. Algumas pessoas se acham no direito de ofender a outra porque acreditam que estão protegidas, escondidas através de uma conta fake, né? E aí essas pessoas resolvem atacar outras. A gente viu muito disso o ano passado durante a eleição, né, para presidente no nosso país. E fora isso, a gente vê outras situações. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e vai falar também no outro vídeo sobre a criminalização desse tipo de ação, tá bom? Então, vou mostrar aqui a vocês. Vou pedir a Dene que dê uma frisada aí. Você frisa para mim, Dene? Obrigado. E aí, vou passar para vocês o primeiro vídeo que vai falar sobre essa questão da discriminação, tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que tinham que colocar umas grades nessa praça. De separar os gays dos negros. Não, acho que não. Pra separar as pessoas, sabe? Deixar aquele pessoal velho que fica jogando de um lado, o pessoal gay de outro, sabe? Deixa os gays, porque ela não está nem aí para as intenções dele de botar grade em lugar nenhum. Maravilhosa, palmas pra ela. Um dia eu tava com raiva da pessoa porque ela tinha colocado espaço antes do ponto de exclamação. Isso não é um bom motivo pra ter raiva dos outros. Outros motivos ruins pra você não gostar de uma pessoa. Cor dela, quanto dinheiro ela tem, ou onde ela nasceu. Isso nem é bom pra quem fica irritado também, porque a pele fica ruim. Quem que ela transa? A quantidade de gordura que ela acumulou na vida. É ótimo isso das pessoas serem diferentes. Para de não gostar disso, tá bem? Pois é, pessoal,
E tem pessoas que acreditam nisso mesmo, né? Que a gente precisa separar as pessoas, né? Pois é, a gente fala, o professor Luiz está falando aqui de Trump, que quer construir de qualquer maneira um muro separando o México dos Estados Unidos, né? Essa é uma decisão extremamente separatista. A gente tinha, né, professor Luiz, também um muro que dividia a Alemanha em duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e Oriental, exatamente. Então, assim, a gente tem isso. E, às vezes, os muros são invisíveis. Quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos do apartheid, do apartheid nos Estados Unidos, da discriminação nos Estados Unidos, onde a gente tinha aí alguns bares, negro não podia entrar. Era proibido. Se eles entrassem, eles iriam presos, né? Como é que é? Dentro do ônibus também, tinha lugares para negros. Exatamente, dentro do ônibus tinha lugares. Era uma separação total. Negros de um lado, brancos de outro. Como a gente vê isso também, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Né? É absurdo. A escolha sexual é de cada um. Não faz sentido isso não ser homossexual, ser negro, ou ser católico, ou ser evangélico, ou ser umbandista, ou ser do candomblé, não diminui a pessoa, a figura humana. Mas eu não entendo por que essas pessoas se acham melhores que outras para discriminar, certo? Essa ideia é uma ideia chamada ideia etnocentrista. Então, assim, a gente precisa, a todos os momentos, combater isso. E isso tem crescido largamente dentro da própria internet. E a gente vai discutir isso durante a nossa unidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como isso tem crescido em nossa sociedade e como fazer o combate, como denunciar, né, essas situações. É isso que eu vou mostrar a vocês aqui agora, nesse próximo vídeo. Eu vou abrir aqui para apresentar a vocês como combater, né, como é a criminalização desse tipo de ação, certo? Eu vou pedir a Dani. Dani, posso colocar para os meninos? One day, humankind created a wonderful tool, the computer. Innovation followed its course, and the internet was born. One of the greatest inventions, the power at your fingertips to learn, play, connect, interact, create, and share. A universal access, connecting the world. Unfortunately, there is a flip side to everything. Cybercrime, illegal content, including the worst of the worst area, online child sexual abuse. Child victims need protection. Offenders need to be brought to justice. And you, the digital citizens, need to know you are not powerless. This is why the In Hope network was born. Through a hotline, you can anonymously report any images and videos you suspect are illegal. Each report is thoroughly assessed by qualified analysts and legal experts. If it is confirmed as illegal, it will be notified to law enforcement and internet service providers. The content will be removed from public access, and those responsible shall be prosecuted. In Hope member hotlines cooperate daily with international counterparts to decrease the availability of such material. In Hope helps make the internet a better and safer place, worthy of the finest inventions of humankind. Your report matters. Help us make a difference. Report it. Don't ignore it. Bom, galera, então vocês viram, né? É chamado de crime digital, o cybercrime. A gente precisa combater, por exemplo, fotografias de crianças, fotografias e vídeo com nudez de crianças. Isso é crime, né? Ou exploração infantil, né? Com vídeos e fotografias também. Se vocês tiverem possibilidades, denunciem, porque existem setores dentro da justiça e dentro da própria polícia que são específicos para investigar esses tipos de casos, certo? Então eu peço a vocês que colaborem com isso, não permitam que essa exploração aconteça, tá? Bom, eu vou lembrar vocês agora, bote para mim o slide, Dani, vou lembrar vocês desse cara
a gente está fazendo uma enquetezinha aí. Na realidade, a gente está pedindo a vocês que pensem num nome para esse lápis. Pense aí um nome no lápis e depois coloquem pra gente qual o nome que a gente poderia dar a esse lápis. Você sabe que quando ele aparecer, é para copiar o slide, certo? Os meninos da tarde deram algumas ideias, tanto da primeira como da... Era Zezinho, né? Zezinho seria um excelente nome, certo? Zezinho foi o que a gente tinha um ano passado. Então vamos lá. Se quiser, a gente continua com o Zezinho, não tem problema. A gente está fazendo enquete no turno matutino, vespertino e noturno. O que ganhar, a gente vai anotar. O professor Luiz está anotando ali. Zezinho, Joãozinho, Cecílio, certo? Pessoal de Boqueira, lá de Vaca Morta, tá? Juquinha também. Então pronto, o senhor Luiz está anotando ali, Zezinho, Joãozinho, Cecílio e Juquinha. Pronto, maravilha. Pronto, Zezinho sim, né, pessoal de Cisalândia? Tudo bem. Escrivão, o pessoal tá falando ali. Pronto. Escrivão, pode ser também. Pronto. Ok. Agora eu quero que vocês pensem e pra semana a gente vai dizer isso 1000 vezes, Zezinho. Pronto, maravilha. Já entendi o recado, tá? Já entendi o recado, pessoal lá de Arizona, tá? Vamos lá. Pessoal, como eu disse a vocês, a aula 1, o tema é temperatura e calor. Esse tema é extremamente importante porque no nosso dia a dia a gente confunde temperatura e calor. A gente falou nesse instante aqui sobre calor e o pessoal de... Pô, me passei agora, me esqueci. Que falou que estava um calor absurdo lá. Você lembra? Peraí, deixa eu lembrar de onde foi. Meu Deus. Eita, que a idade... Cisalândia, foi isso mesmo. Pessoal, obrigado, Luiz. O pessoal de Cisalândia disse que lá estava muito quente. E a gente normalmente fala, eita, rapaz, aqui está quente, está fazendo calor, numa temperatura alta, retada. A gente normalmente fala disso, de muito calor, de temperatura. Mas se eu perguntar a vocês sabem qual é a diferença em temperatura e calor? Ou seja, qual é o conceito de temperatura e qual é o conceito de calor? Vocês sabem disso? Vocês saberiam me dizer? Pedindo a você, defina para mim o que é temperatura. Vocês saberiam me dizer o que é temperatura, qual é a definição de temperatura e qual é a definição de calor? Alguém aí quer tentar me dizer o que é temperatura e o que é calor? Bote aí para ver se você... Temperatura é a unidade de medida. Unidade de medida de quê? Temperatura é unidade de medida de quê? Pessoal lá de Várzea. Alguém arrisca? Não? Então tá. Vamos lá então. Galera, para começar, calor e temperatura são conceitos idênticos? Se não, qual a diferença? É o que eu estou perguntando a você. Qual é a diferença entre um e o outro? Qual o conceito de calor? Qual o conceito de temperatura? Vamos lá. A gente vai estudar tudo isso dentro de termodinâmica, tá? Volta ao slide? Tá bom, volto sim. Tá. Esse de termologia. O nome já fala, termo significa temperatura, logia significa estudo. Então, termologia é a parte, termologia é a parte da física que estuda tudo relacionado com temperatura e calor, certo, galera? Então, a palavra termologia. Pela epistemologia da palavra, a gente fala termo, temperatura, logia, estudo. Então, quer dizer, é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com temperatura e calor. Então, está aqui a definição. Estudo da temperatura, do calor e seus efeitos e dadas propriedades de agregação dos sistemas de múltiplas partículas, certo? Isso. E aqui o que a gente vai estudar, antes de começar a falar do conteúdo em si, a gente precisa definir isso, definir os chamados conceitos iniciais. Você precisa saber o que é calor, você precisa saber o que é temperatura, precisa saber o que é equilíbrio térmico. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O que é que a gente chama de energia interna do corpo. Então é sobre isso que nós vamos discutir. Mas vamos começar assim, ó, de uma maneira bem simples. Primeiro, você sabe que existe na Bahia um setor, um órgão determinante para a gente, porque eles é que alertam sobre
a diferença sobre um aumento excessivo de temperatura, sobre variações muito intensas. Esse órgão é o INMET, ele alerta para o perigo da seca e o calor na Bahia. Isso foi atualizado, imagina, no dia 18/10/2015. Imagine esse ano agora, em 2018, né? 2015 não foi tão intenso, 2016 foi, 2017 foi mais ou menos, e agora a gente está voltando a vivenciar uma temperatura muito alta no estado da Bahia. A gente vê isso também no estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto muito isso, tá? Bom, já ouviram falar em ilhas de calor? Aqui no nosso estudo a gente vai falar disso, de ilhas de calor, a gente vai falar de aquecimento global, a gente vai falar de efeito estufa, a gente vai falar sobre alguns equipamentos como aquilo que a gente chama de quente-frio ou garrafa térmica. Aqui nessa parte, vamos falar, alguém falou aí que na sala tinha um ar-condicionado, estava no ar-condicionado. A gente vai explicar como funciona o ar-condicionado, como funciona a sua geladeira, a geladeira de sua casa. Tudo isso vai ser visto dentro desse conteúdo. Então, a gente vai falar muito de efeito estufa, sobre aquecimento global, sobre ilha de calor, sobre garrafas térmicas, placa de aquecimento solar. Tudo isso vai ser discutido aqui com vocês, tá? E aí tá falando sobre isso, o morador flagra 46 graus Celsius na rua e calor na Bahia viraliza na web, saindo fumaça. Temperatura foi registrada em termômetro na Avenida em Feira de Santana. Estação atribui registro à ilha de calor. Índice máximo oficial é de 37 graus Celsius, mas nessa região estava batendo 46. 46 graus Celsius, gente, é quase temperatura de deserto, né? É absurdo, tá? Bom, eu vou pensar agora com vocês. Deem uma olhada nessa figura que daqui a pouco eu vou pedir para conversar com vocês ao vivo. Você notou que o menino está com a mão direita na água fria, uma água gelada. Ele está com a mão esquerda na água quente. Vamos dizer, ele aqueceu a água um pouquinho no fogo e colocou ali, na presença da chama de um fogão, e colocou ali. Depois ele pega as duas mãos e coloca na água do meio. Pronto. Eu quero que a gente pense assim, imagine, você já pensou que sensação é essa de 46 graus Celsius? Quente e frio? É verdade, é porque algumas regiões, pessoal lá de Arizona, o pessoal ainda chama de quente e frio, aquilo que a gente chama hoje de garrafa térmica, e na verdade o nome mais técnico daquilo chama-se vaso de Devar. A garrafa térmica não foi construída para a nossa casa, a garrafa térmica ela foi construída para os laboratórios, porque ele queria fazer um experimento com a temperatura constante, que a gente vai chamar de experimento de forma isotérmica, onde a temperatura não varia. Depois, esse equipamento acaba sendo utilizado na nossa casa, mas algumas cidades ainda no interior da Bahia chamam muito aquele aparelho de quente-frio, entendeu? Então, assim, eu sei que aí vocês já chamam de garrafa térmica. Muito bem, beleza. Deixa eu falar com ele, Denis, por favor. Galera, eu queria que vocês imaginassem esse experimento que eu botei aí para vocês. Vamos pensar no seguinte, eu vou pegar 3 baldes, tá? Nesse balde da direita eu vou botar água com gelo. No outro balde aqui, vou botar água tirada da torneira. E aqui eu vou pegar um pouquinho da água aquecida, mais ou menos uma temperatura de 40 graus. Então aqui estaria, a da ponta estaria a 0 graus Celsius, água e gelo, o gelo derretendo com água ali. Aqui a temperatura da torneira, vamos dizer 25 graus Celsius, e essa aqui 40. Imagine que eu botei a mão, ou você melhor, botou a mão na água com gelo. Esperou um tempinho, tal, até entrar em equilíbrio. De repente você tira essa mão e bota nesse balde que está no meio com a torneira, com a água que saiu da torneira. Quando você tirar a mão de lá de dentro da água com gelo e colocar nessa água daqui, essa água vai estar fria ou quente? Diga aí para mim, essa água do meio que veio da torneira está quente ou fria para você? Com essa variação de temperatura vai dar choque térmico, certo? Tudo bem. Muito bem, Gisele, muito bem o pessoal de Piauí aí, o pessoal de São José lá de Esplanada. Quente, é isso mesmo, Tinga. O pessoal lá de Cambira, é quente mesmo, Cotegipe. Vamos lá, beleza. Eu agora vou continuar o experimento. Tudo bem, você tira essa mão daqui e vai fazer o seguinte. Vai botar agora a outra mão no outro balde com água a 40 graus Celsius.
vai esperar um tempinho e depois você vai tirar a sua mão e vai botar na água do meio, a mesma água que você tinha botado na mão antes. Quando você tirar a água da mão da água que estava a 40 graus e colocar nesse balde do meio, esse balde do meio aqui para você vai estar quente ou frio agora? A água vai estar quente ou fria? Fria. Muito bem, pessoal lá de São Roque, pessoal de Macambira, Caldeirão de Jacó, lá de Irecê, tudo bem. Então vamos lá, fria, Boquira, pessoal lá de São José, pessoal de Pintaras, pessoal lá de Cisalândia, muito bem, perfeito. Agora, sabe o que a minha pergunta é? Essa água do meio está quente ou fria? Porque você antes tinha dito que ela estava quente. Depois você me disse que essa mesma água estava fria. A água estava quente ou fria? Não façam isso em casa, pessoal. Essa diferença de temperatura pode fazer, não tem problema não, tá, pessoal de Arizona? Não tem problema nenhum, a diferença de temperatura é muito pequena. Nem quente nem fria, morna. Esse termo aí, ó, o pessoal fala nem quente nem fria, morno, né, mestre? Galera, ó, na real, deixa eu explicar uma coisa, por que o experimento, tá? Gisele, olha por que o experimento. Porque, na verdade, não há definição de quente e frio dentro da área da ciência em si. Porque quente e frio é sensorial. Às vezes você está num lugar, né? Tá ventando muito, tá num lugar com ar-condicionado, para você fala, ih, tá frio aqui, já a pessoa do lado fala, não tô achando não, tá normal. Quer dizer, tem pessoas que são mais sensíveis à diferença de temperatura do que outras. Então é sensorial. E você precisa de um referencial. De fato, o que eu poderia dizer é, essa água aqui, vinda da torneira, está mais quente do que a água com gelo. Porém, ela está mais fria do que a água que você aqueceu a 40 graus lá no fogão. Então, na verdade, quente e frio depende de um referencial. Mais quente que ou mais frio que. Mas você não pode dizer que aquele ambiente é quente ou aquele ambiente é frio. Não, aquele ambiente é mais quente que o outro, ou ele é mais frio que o outro. Então, essa água nem é quente nem fria, nem a gente inventou essa palavra morna. Se não é quente nem frio, é morno. Não. Você não pode dizer se ela é quente ou fria. Você pode dizer ela é mais quente que ou mais fria que. Então ela seria mais quente do que a água com gelo, mas seria mais fria do que a água aquecida lá no material. Então quente e frio vem muito da questão sensorial. Então por isso não há uma definição de quente e frio. Mas tem uma definição aqui que não tem para onde fugir. Eu disse que essa água estava a 0 graus, eu disse que a outra água estava a 40 e a do meio estava a 25 mais ou menos. Então, peraí, uma coisa é indiscutível, a temperatura você não vai discutir, então temperatura deve ter uma definição, porque temperatura aqui é 0 graus Celsius, aqui a temperatura foi 25 e a outra temperatura foi 40. Então, professor, mas que definição é essa? Porque temperatura não há o que discutir, existe. A temperatura, se você vai achar quente ou frio, depende dos seus referenciais, da sua sensibilidade. Mas que a temperatura é 40, beleza. Então, assim, a gente vai ter que adotar uma forma de definir essa temperatura, mas a gente não tem como definir quente e frio, a gente tem referenciais. Caldeirão de Jacó falou, legal, vai depender de uma referência. Lembrei aqui o estado de movimento, que também precisa de um referencial. Muito bem, pessoal de Caldeirão, é isso mesmo. Movimento e repouso depende do referencial adotado, é isso aí. Quente e frio também, você precisa adotar os referenciais para dizer se está mais quente que ou mais frio que. Perfeito, é isso mesmo. Tem ali o pessoal de Utinga, está perguntando lá de Cabeceira do Rio, professor, por que a água, quando está muito fria, sai fumaça? Bom, Renata, deixa eu te dizer uma coisa. Tanto ali naquele caso, como está muito frio, a água que está próxima ali, o vapor d'água que está próximo, como tem uma água muito fria próxima dela, ela acaba condensando a água, e aí sai aquela fumaça. Sabe assim, é mais ou menos a ideia da neblina. Sabe à noite, quando resfria muito, que fica aquela neblina, parece uma fumaça? Aquilo que você chama de fumaça é água condensada. A água está saindo do estado de vapor e está indo para o estado líquido. Ela está
condensando, então cria aquela fumaça. Então, quando a água está muito fria e aquele vapor d'água que está próximo dela resfria também, passa a condensar e começa a sair uma fumaça como se estivesse quente. Não, a fumaça é o vapor d'água condensando. É a mesma coisa quando a gente encontra aquela neblina, né, à noite que você está dirigindo, tal, vê uma região e você passa por ali, tá aquela neblinazinha, é exatamente a água, o vapor d'água condensando, tá? É por conta disso, certo? Denis, vamos lá para o nosso slide? Beleza, obrigado. Galera, ó, qual o conceito de temperatura? Eu quero que vocês copiem esse conceito e depois eu vou explicar ele, tá? Para você, de uma forma mais simples, para você entender. Copiem, por favor, esse conceito. Temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Depois eu vou traduzir isso aqui de uma maneira mais simples. De nada, Renatinha, fique à vontade, pergunte quando você quiser, tá bom? Nós estamos aqui para isso, eu e o professor Luiz, para tirar dúvida de vocês. Se tiverem qualquer dúvida relacionada aí, pode falar e a gente vai discutindo. Você quer Zezinho? Peraí que eu vou botar Zezinho aí agora, tá? Vou botar Zezinho aí agora. Pronto, pode liberar. Ó o Zezinho aí. Pronto, olha ele aí. Vocês já estão chamando de Zezinho, né? Obrigado, pessoal de Caldeirão do Jacó. Vocês é que fazem a aula assim, porque a pergunta, a interação, é por isso que eu gosto tanto de dar aula a vocês aqui à noite, porque vocês realmente querem. Imagine, vocês ficam o dia todo trabalhando na lida ou fazendo outra coisa, ajudando em casa, seja o que for, mas chegam à noite, que era um momento que vocês realmente estão cansados, e a gente sabe que estão cansados, mas ainda assim são participativos, vocês questionam, vocês têm curiosidade. E essa curiosidade é um fator principal para que vocês possam crescer. É isso mesmo, não há problemas em perguntar, porque se vocês já soubessem tudo, não estariam aí tentando aprender. Então saibam disso, se precisar, perguntem, a aula fica melhor com vocês. Moçada, e aí? Podemos? Tá frisado? É a falta de costume, mãe. Tá, ok, vou esperar vocês. Me dê ok quando puder, tá, gente? Beleza? Sim, pessoal de Currais, é a primeira aula, sim. Essa é a primeira aula. Podemos seguir? Vamos lá, que vocês ainda vão copiar algumas coisas, hein? Mas eu quero primeiro explicar a vocês, pessoal de Tiquira, eu vou traduzir isso que está escrito aí para vocês, eu acho que fica mais fácil entender, tá? De uma outra maneira, tá? Bom, pode liberar, Deni. Obrigado. Vamos lá, galera, ó. Como é o pessoal de São Roque ali, diz que tem pessoas que começam a tomar banho com água quente e aí muda a temperatura para água fria. Isso faz mal para a saúde? Depende. Se a variação de temperatura não for tão grande, o problema é se ela estiver tomando banho muito quente e a água estiver muito fria depois. Sim, essa diferença de temperatura pode, não estou garantido que deve acontecer, pode em algum momento, pode acontecer o chamado choque térmico. O choque térmico pode ter como consequência uma paralisia, por exemplo, temporária, facial. No caso mais grave, pode ter uma parada cardiorrespiratória, mas não é num banho como esse aí que vai produzir. Normalmente um banho como esse, se houver algum problema, às vezes a pessoa tem uma paralisia em alguma parte do corpo, ou normalmente é no rosto, uma paralisia facial, mas é temporária, depois de algum tempo ela vai voltar ao normal. Que o pessoal brincava, sabe quando o pessoal fala da noite, ah, você tá zarolho, tomara que passe o vento. Na realidade, passar o vento é quando a região está muito quente e passa um vento muito frio e aí há um choque térmico, normalmente deforma um pouquinho o rosto da pessoa, então é por isso que as pessoas costumavam achar que era o vento passando simplesmente que deformava o rosto. Ah, tomara que passe o vento. Na verdade era o choque térmico, tá? Então é isso que acontece. Vamos lá. Galera, ó, primeira coisa, deixa eu falar com eles aqui, Dani, rapidinho, só para explicar eles. Pessoal, o que a gente vai entender como temperatura? Quando eu pego uma certa substância, eu começo a aquecer ela, essa substância começa a absorver, por exemplo, da chama, eu peguei uma quantidade de água, botei na panela e botei na chama de um fogão.
Você notou que a água começa a se agitar cada vez mais e quando está perto de ferver, ela começa a ter uns turbilhões em cima da água. O que é isso, professor? Na realidade, quando a água começa a absorver essa parte de energia em forma de calor, ela transforma essa energia térmica em energia cinética. Então as partículas ficam mais agitadas, por isso aquele turbilhão também, né? Além de uma coisa chamada movimento de convecção, que a gente vai ver lá na frente. Mas as partículas estão mais agitadas. Então, quando a gente fala de temperatura, a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Quando eu digo a você, ó, a temperatura da água ali é 40 graus Celsius, 40 graus de agitação, 60 graus Celsius. Quando a temperatura aumenta, o nível de agitação aumenta também. Então a temperatura dá pra gente, ela define pra gente o grau de agitação das partículas. E aí a gente também pode chamar isso de energia cinética. Lembra que vocês estudaram no ano passado energia cinética e energia de movimento? A gente diria que seria energia cinética média. Então temperatura mede o grau de agitação, ou energia cinética média das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, certo? É isso que a gente vai entender. Pronto, se você não quiser arriscar, melhor. Então, trauma de infância foi? Beleza, ok. Vamos lá, galera. Vamos lá pro slide. O tempo? Tá. A mediadora Maria Souza, entendeu? Ó, teve trauma de infância, não foi, Maria? O que foi que houve com você, Maria? Você teve um choque térmico, foi isso? Tomando banho? Conta aí pra gente. Chapada? Foi, mestre? Foi. Como foi isso? Tava andando a cavalo, Sim. no sol e tal, aquele calor da Chapada, massa, né? Olha o depoimento do professor Luiz agora. Tá? E aí a gente parou na beira do rio e eu dei um mergulho no rio. E a água da Chapada é extremamente fria. Sim. Né? Foi mais perto de Wagner, da cidade de Wagner. E aí eu senti como se tivesse 1000 agulhas entrando no meu corpo, eu não conseguia me mexer. Eu fui afundando mesmo no rio. Teve uma paralisia. Uma paralisia momentânea, graças a Deus. Sim. E graças a Deus também o rio era raso. Sim. Então na hora que eu bati no chão lá embaixo, deu tempo de recuperar e voltar. Sim. Porque senão talvez tivesse morrido, talvez não estivesse aqui. Com certeza. É melhor Maria de Souza lá, realmente não arriscar. Né? Galera, não é para copiar não, isso é para eu fazer uma pergunta para vocês, tá bom? O slide é para uma pergunta. Eu tenho aí a mesma substância, certo? Mesmo material. Água no estado sólido, o gelo, no estado líquido, no estado gasoso. A minha pergunta é você, qual delas aí, gente, as moléculas estão mais agitadas no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso? Qual delas aí as partículas, as moléculas estão mais agitadas no estado sólido, líquido ou gasoso? Falei para mim. Gasoso, perfeito. Sabe por quê? No estado gasoso, as moléculas estão numa temperatura o quê? Maior. Era isso que eu estava falando. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Então essas moléculas aí têm mais energia interna, certo? A soma da energia. Eita, tá vendo como essa galera é participativa, né, mestre? Voltaram. Diz assim, o campeão voltou, entendeu? Essa galera voltou, vamos nessa. Bom, tá aí, galera. Então, sólido, líquido e gasoso. Aquele que tem mais agitação, quem tem mais energia interna é o gasoso, depois o líquido, depois no estado sólido. Muito bem, parabéns. Equilíbrio térmico. Quando é que os corpos atingem equilíbrio térmico, galera? É quando eles atingem a mesma temperatura, eles têm a mesma energia cinética média, tá? Então tem a mesma temperatura, eles têm a mesma energia cinética média. Então equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. O pessoal lá de Cisalândia está falando, aqui no interior, os mais velhos usam o termo estoporar para choque térmico, é isso mesmo. E usava-se muito mesmo, assim, quer ver uma coisa que eu me lembro que minha avó não deixava. Sabe o que é, mestre? Tomava café quente e depois beber água gelada. Não podia beber porque ia estoporar. Você vai estoporar, menino. Na verdade faz mal para os dentes, né? Pode rachar os dentes. É verdade, professor. Pode rachar os dentes, porque os dentes estão dilatados e vão voltar rapidamente, mas não voltam de forma igual, né? Então podem sim sofrer, é verdade. Se tomar café quente, não pode tomar. E tá certo, beleza. A gente estava bebendo café quente, minha avó disse, não, menino, você não pode beber água gelada, não. Você vai estoporar, menino. Eu digo, tá bem, minha avó, tá ok.
certo? Pessoal lá de Cisalândia de Pintada, a galera tá dando risada em Arizona lá, mas é verdade, viu, pessoal? E aí o pessoal tá falando ali de Utinga lá de Cabeceira do Rio, e dizem que banho quente faz envelhecer mais rápido. Eu já ouvi também essa conversa, de que envelhece mais rápido. Eu não saberia te dizer, porque em alguns lugares, inclusive, tem fontes termais que ajudam a rejuvenescer. Eu não sei se isso é bem verdade não, viu, gente? Porque sim, a gente tem ali jorrinho e jorro, né? Que são fontes termais e as pessoas vão para lá, inclusive, para renovar. Às vezes, retirar essas células, algumas dessas células na superfície já estão mortas. Tanto que há o sabonete esfoliante. Exatamente, para essa retirada. Então, não necessariamente, tá, galera? Eu não sei se isso é bem verdade e em que condição isso pode ser verdade, não, tá? Ok? Copiaram aí o que é equilíbrio térmico? Posso seguir? Equilíbrio térmico é quando dois corpos possuem a mesma temperatura, ou seja, quando eles atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. Beleza? Pode ser? Então abra. Vamos lá. E aí, rapidinho, hein? Joãozinho, Zezinho, Luizinho, Huguinho. Eu não sei como é o nome desse cara, entendeu? Ok, vamos lá então. Então, galera, os corpos procuram estar em equilíbrio térmico. Por quê, professor? Se eu tiver um corpo a maior temperatura que o outro, um tende a ceder calor para o outro para poder entrar em equilíbrio térmico, atingirem a mesma temperatura. Quem cede diminui de temperatura e quem recebe aumenta a sua temperatura. O pessoal está falando ali que o nome também é rabisco. Beleza, tudo bem, vamos lá. Também tem uma coisa chamada lei zero da termodinâmica. Olha o que ela diz. Lei zero da termodinâmica diz: se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e este está em equilíbrio térmico com o corpo C, logo, então A e C estão em equilíbrio térmico. Isso é verdade? É. Por favor, galera, copie aí que eu vou explicar a vocês. Copie aí, por favor, rapidinho, para eu demonstrar isso aqui a vocês agora. Para vocês perceberem que isso é verdade, tá bom? Tá. Vamos lá, então? Ok? Bom, Denis, corta para mim, por favor. Galera, olha o que eu quero que vocês entendam. Olha o que ele está dizendo. Olha como é simples a informação dele. É proposital? É. Vamos lá. Galera, ó, o que é que ele diz na lei zero da termodinâmica? Ele diz: A e B, os corpos A e B estão em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio térmico, obviamente eles estão à mesma temperatura. Vamos adotar um valor. Vou dizer que a temperatura desse cara é 40 e a temperatura desse cara também é 40. Ele diz: se os corpos A e B estiverem em equilíbrio térmico e B estiver em equilíbrio térmico com C, então A e C também estão em equilíbrio térmico entre eles. Veja se não é verdade. Eu disse que esses dois caras estavam em equilíbrio térmico. A temperatura desse era 40 e aqui também 40. E se B está em equilíbrio térmico com C, qual vai ser a temperatura de C? Observe, A e B estão em equilíbrio térmico, 40 graus Celsius, 40 graus Celsius. E eu disse que B estava em equilíbrio térmico com C. Qual a temperatura de C? Diga aí para mim. 40, Vitória. Perfeito. Então, veja só. Então, os três estão com a mesma temperatura. Logo, os três estão em equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica fala isso. Se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, com certeza A e C estão em equilíbrio térmico. Ou seja, os três estão à mesma temperatura. É isso que fala a lei zero da termodinâmica. Beleza, pessoal lá de Novo Pará, pessoal lá de Pintadas, o pessoal de São Roque, lá de Utinga, isso mesmo, 40 graus Celsius, ou seja, os três estão em equilíbrio. Era isso que ele estava falando. Bom, galera, agora eu vou apresentar a vocês. Lembra? Temperatura, médio grau de agitação das partículas, a energia cinética média. Agora, o que é calor? Eu agora vou definir para vocês o que é calor. Vamos lá para o slide. De novo, eu vou pedir a vocês que copiem. Ele diz: calor é energia em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles. No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, ou seja, no SI, o Joule é a unidade utilizada para calor, certo? Então copie, porque eu vou explicar isso aí a vocês. O que é calor?
que ele fala calor é energia térmica em trânsito. Vamos lá? Me dá um ok aí, galera. Posso seguir adiante? Ok? Para eu explicar a vocês o que é que a gente está dizendo. Vamos lá, então. Denis, deixa eu falar com eles. Galera, vamos entender o que é que a gente chama de calor. Calor não é algo que a gente tem, calor é um fenômeno, é algo que acontece. Vamos lá, então. Imagine que eu tenho dois corpos, um a uma temperatura menor, então ele está menos agitado, e tem outro a uma temperatura maior, que ele está mais agitado. Então esse cara aqui tem menos agitação, esse cara tem mais. Como ele está a uma temperatura maior que o outro, a tendência dele é ceder parte dessa energia que ele tem para o que está de menor temperatura. Por que, professor, que a tendência é essa? A diferença de temperatura faz isso? Porque no universo os corpos buscam equilíbrio térmico, ou seja, eles querem chegar à mesma temperatura. A gente imaginava assim, para ganhar a mesma temperatura, um está cedendo temperatura para o outro. Não, não há ceder temperatura, há ceder energia. Essa energia térmica está fluindo de um corpo para o outro. Esse cara aqui, ó, que está perdendo energia térmica, a agitação dele está o quê? Ficando menor, ele está diminuindo. Mas esse cara que está ganhando, está aumentando a agitação, até o momento em que eles vão ter o mesmo nível de agitação. Eles atingem temperatura no médio grau de agitação, eles atingiram o mesmo nível de agitação, então eles atingiram a mesma temperatura. Ah, eles entram em equilíbrio térmico não porque um cede temperatura para o outro, é porque um cede calor para o outro, cede energia térmica. Essa energia, passando de um corpo para o outro, vai ser chamado de calor. Ah, então calor é essa energia em trânsito, transitando de um lugar para o outro. Normalmente, de forma espontânea, ela transita do corpo de maior para o de menor temperatura, certo? Depois eu vou mostrar a vocês que o outro processo não é um processo espontâneo, mas acontece também. Ah, o calor pode ser retirado da região mais fria? Pode. O ar-condicionado faz isso. Tira calor da região fria e joga para a parte quente. São máquinas frigoríficas, máquinas refrigeradoras. Então, galera, o que eu estou dizendo, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. O calor é energia de vibração de um passando para o outro. Isso vai alterar o nível de vibração de um, que está perdendo vai vibrar menos, o que está ganhando vai vibrar mais, até que eles entram em equilíbrio térmico, ok? Isso é o que a gente vai chamar de calor. Vamos lá então, vamos voltar para o slide rapidinho, porque a gente daqui a pouco vai chamar o professor Luiz. Mas assim, eu vou mostrar agora a vocês uma questãozinha legal para a gente discutir rapidinho aqui, tá? Uma questão do Enem, tá? Libera aí o slide para a gente ir lá para o Enem rapidinho. Galera, ele diz assim na questão, ó. No café da manhã de Thalita, são servidas 2 jarras contendo massas iguais de leite, sendo uma de leite gelado, a outra de leite quente. Thalita afirma que a jarra com leite gelado, tem menos calor que a jarra com leite quente. Ela diz também que a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. As afirmações de Thalita estão corretas? Justifique. Primeira afirmação que ela diz, que a jarra de leite gelado tem menos calor. Galera, nenhum corpo pode ter calor. O que ela tem é energia interna. Então, na primeira afirmação, Thalita associa equivocadamente a temperatura da massa de leite com calor. Ah, ela pode ter menos energia interna, mas calor é essa passagem de energia interna. Então, nenhum corpo tem calor, nenhum corpo tem um fenômeno, certo? Então, calor deve ser relacionado com energia em trânsito de um corpo para o outro e não com a temperatura da amostra de um só corpo. A segunda afirmação é correta, ela disse, já estabelece, ela diz, o leite quente ou leite frio está a uma temperatura menor, tem menos energia interna. Tá certo. Então a segunda afirmação é correta, já que estabelece uma relação direta entre temperatura e energia interna. Então a primeira está errada porque ele disse que ela tinha calor. A segunda está certa porque ele está falando de energia interna, certo? Galera, tá em cima da hora, tá? A aula hoje foi bem rápida. Eu vou mostrar a vocês a referência da aula de hoje. Certo?
Bom, na aula de hoje a gente falou sobre temperatura, sobre calor, a troca de calor, né? Quando o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Temperatura, que é a agitação das partículas, ok? A energia interna que é a agitação, o calor está relacionado com a troca de energia. Falamos também do equilíbrio térmico, quando dois corpos atingem a temperaturas iguais, então você tem o equilíbrio térmico, aí não há mais a troca de calor, a passagem de calor de um corpo para outro. E a lei zero da termodinâmica, que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B está em equilíbrio térmico com C, então logo A está também em equilíbrio térmico com C, né? E por fim, a definição de calor que a gente acabou de falar. Tá? Então, a energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Basicamente foi isso, né, professor? Eu acho que da próxima vez eu não vou dar aula não, vou deixar só o resumo que resolve logo todo o problema de todo mundo. Excelente resumo, o professor Luiz é craque, vocês sabem disso, tá? Quero agradecer a vocês, realmente a aula foi muito rápida, a gente dá vontade de ficar mais tempo aqui. É sempre assim, quando a gente se diverte, passa rápido, né? É verdade, né, mestre? Então, eu quero agradecer o cuidado de vocês e dar as boas-vindas também, agradecer ao professor Luiz também, minhas boas-vindas, por favor, tá? Então vamos nos despedir, ok, mestre? Tudo bem? Ok, tudo certo. Okay. Beijão, um tchau, abraço, tchau. galera. Fiquem com Deus.